vimos esta parte que havia muitos utilizadores do ZWCAD que nos pediam para o ZWCAD ter a funcionalidade de transparência. Pois bem, com o lançamento do ZWCAD 2021, isso já é possível. Para quem não sabe como é que esta ferramenta funciona, vou procurar explicá-la então neste tutorial. Portanto, basicamente, a transparência funciona com dois tipos de entidades, com as tramas sólidas ou com imagens raster. O que é que acontece? Nós também podemos utilizá-las em linhas, portanto não faz tanto sentido, mas também pode ser utilizada em linhas, em blocos, portanto em qualquer tipo de objetos existentes dentro do ZWCAD, portanto existentes dentro de um fecheiro do formato DWG. Esta funcionalidade pode ser também associada aos próprios layers das nossas entidades. Vamos aqui ver, portanto, neste exemplo que eu coloquei aqui, como é que nós podemos trabalhar então com a propriedade de transparência, portanto, dos objetos. Portanto, eu tenho aqui, portanto, duas plantas que correspondem a dois pisos diferentes de um edifício, embora apareçam aqui partes que lhe são comuns, estamos a falar de um pé direito duplo, portanto, é uma nave industrial, e o que acontece é que eu na planta do lado esquerdo eu coloquei as tramas sobre as linhas e, portanto, no desenho do lado direito eu coloquei-as por debaixo das linhas, portanto eu consigo identificar todas as geometrias que estão sobre as tramas sólidas. Acontece que eu aqui deixo de ver as linhas porque elas estão por trás. Portanto, isto pode ser uma forma de resolver este problema quando temos tramas por trás ou à frente de determinados tipos de objetos e não queremos que as tramas nos ocultem as entidades que estão lá. Portanto, imaginem que eu quero atribuir uma propriedade de transparência a estas entidades, portanto, esta trama, eu vou selecionar a trama e agora aqui na barra de propriedades aparece uma nova, portanto, além do layer, da cor do layer, do tipo de linha, etc., aparece-me uma propriedade nova que se chama Transparency. Ele aparece aqui um bocadinho ocultado, eu vou aqui aumentar um bocadinho, portanto, em que ele atribui o Transparency by Layer. E então o que é que eu tenho que fazer? Só tenho que carregar aqui, portanto, ao lado, onde diz by Layer, e mudar o valor de by layer para um valor qualquer. Vamos supor 50%. Faço 50 e faço Enter. E reparem, não acontece absolutamente nada, mas se eu agora desselecionar a trama, agora sim a trama ficou muito mais leve e eu já consigo ver as linhas que estão de facto por trás. Portanto, eles parece que as linhas passaram à frente, mas elas continuam lá atrás. Vamos aqui ver outro exemplo que também seja idêntico ao lado daqui. Portanto, temos aqui este corredor, vou selecionar a trama, vou então aqui ao lado direito à área Transparency e vou pôr também 50, faço Enter. E agora desseleciono com Escape e reparem que esta trama fica muito mais escura do que esta, porque o meu fundo é negro, obviamente, portanto isso quer dizer que ela tem uma transparência e neste caso estamos sem transparência nenhuma, portanto ele continua a ser atribuído by layer. Isto levanta também outras questões, eventualmente, se eu atribuir um valor demasiado alto à transparência, eu vou deixar até de todo de ver o meu objeto. Portanto, se eu selecionar esta trama e clicar aqui em Transparency by Layer, se eu puser um valor exageradamente alto, como por exemplo 90, ele atribui uma transparência tal que eu posso ter dificuldades até em conseguir visualizar o próprio objeto e em alguns casos tenho mesmo e nem os consigo selecionar porque não consigo ver o que é que lá está. Outra forma que seria muito mais rápida para eu, portanto, alterar o valor da transparência em vários objetos ao mesmo tempo seria alterar essa propriedade no layer dos seus próprios objetos. Portanto, eu tenho aqui este objeto que está num layer chamado áreas de produção, peço desculpa, está aqui em cima, áreas de produção, e então o que é que eu faço? Eu venho aqui à barra de propriedades ao Layer Properties Manager, portanto clico aqui onde diz Layer Properties e vou procurar exatamente esse layer, portanto ele aparece aqui, vou aqui ampliar um bocadinho, áreas de produção, e se eu vier aqui ao lado direito, dentre as propriedades que eu já conhecia do ZWCAD, ligado, desligado, congelado, descongelado, bloqueado, desbloqueado, cor, line type, line weight, etc. Eu tenho agora a propriedade Transparency, aqui também aumentar um bocadinho, e eu posso vir aqui ao Layer, clicar ali e aumentar o valor da transparência, vamos pô-la por exemplo a 60%, faço OK e cá está, ele atribui portanto a todos os objetos deste layer e não só ao que estava a verde, mas este objeto também pertence ao layer áreas de produção, mas tem outra cor e ficaram todos os objetos que pertencem a este layer passaram a ter uma transparência de 60%. Portanto, eu agora podia fazer isto aos restantes layers, por exemplo, posso atribuir
atribui também aqui 60%. Os valores que estão aqui, portanto, são valores padronizados, mas eventualmente, se eu quiser, posso pôr 55, basta escrever, fazer OK, portanto, e atribuir a um outro objeto, que eu nem percebi muito bem qual foi, julgo que foi o que está aqui, nesta zona, nos balneários. E portanto, e desta forma eu que também consigo atribuir a vários objetos a propriedade de transparência. Outro tipo de entidades em que a transparência também funciona e pode ser bastante útil é quando estamos a trabalhar com imagens rasters sobrepostas com desenhos. Portanto, eu tenho aqui um exemplo, portanto, onde eu tenho um levantamento topográfico digitalizado, portanto, e em que eu desenhei sobre ele, portanto, uma planta de implantação. Reparem que, salvo quando eu aproximo ou afasto, em que me deixa então de aparecer a planta, eu não consigo perceber onde é que andam estas linhas, a não ser que eu as selecione, porque elas estão igualmente brancas como é também a imagem, portanto, o fundo desta imagem. Portanto, a solução aqui pode ser também atribuir transparência à imagem. Portanto, basta-me selecionar a imagem e vir aqui na barra de propriedades à área de transferência e dar-lhe, por exemplo, um valor de 50%, faço Enter e então temos aqui este efeito que aqui está e eu agora já consigo perfeitamente perceber onde é que estão as linhas e onde é que eu tenho o meu fundo. Portanto, já não consigo confundir as linhas com o fundo desta mesma imagem. Portanto, isto é uma característica que fica então disponível com o lançamento do ZWCAD 2021. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar um gosto no final de visualizarem. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde vamos colocar mais vídeos acerca do ZWCAD ou de outras funcionalidades ou de outras ferramentas que também comercializamos. Despeço-me com muita amizade. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.